O Vampiro de Düsseldorf, o serial killer que assustou a Alemanha pós-guerra, ano de 1929, Alemanha. A Primeira Guerra Mundial havia terminado mais de uma década antes, mas suas cicatrizes ainda eram visíveis em cada esquina. Prédios em ruínas, estradas esburacadas e famílias despedaçadas pela perda de entes queridos. A economia estava fragilizada, o desemprego aumentava a cada mês, e a instabilidade política deixava a população em constante estado de tensão. A vida cotidiana era marcada pelo medo, pela desconfiança e pela sensação de que qualquer dia poderia trazer mais caos. Em meio a essa atmosfera de incerteza, a cidade de Düsseldorf carregava um terror adicional, silencioso e ainda mais aterrador. Peter Kürten. Aos olhos da população, ele era apenas um homem comum, caminhando pelas ruas, cumprindo sua rotina aparentemente normal. Mas dentro dele residia um monstro impiedoso, uma mente doentia capaz de transformar o medo em uma arte. Seu prazer vinha do sofrimento alheio, e ele se movia pelas sombras com uma frieza que desafiava a compreensão humana. As ruas estreitas da cidade, ladeadas por casas antigas e fachadas de tijolos desgastados, ficavam quase desertas ao cair da noite. Apenas algumas tochas e lampiões de gás iluminavam o caminho, projetando sombras que dançavam nas paredes e se entrelaçavam com a escuridão natural da noite. Cada beco e cada curva pareciam esconder segredos, e o sussurro do vento entre os telhados lembrava que algo ou alguém observava silenciosamente. Entre essas sombras, um vulto se esgueirava, movendo-se quase sem som, os passos cuidadosamente calculados para não alertar as possíveis vítimas. Para os cidadãos comuns, o perigo parecia distante, uma ameaça abstrata vinda de fora, talvez de criminosos comuns ou gangues urbanas. Mas a verdade era muito mais perturbadora. O horror não vinha de um invasor desconhecido, de um inimigo externo, mas de alguém que vivia entre eles, alguém que podia se sentar à mesa de um café, caminhar pela praça ou sorrir para uma vizinha, enquanto alimentava desejos impensáveis e mortais. Cada noite em Düsseldorf tornava-se um jogo de sombras e silêncio, uma dança macabra entre a normalidade da cidade e o terror que se escondia nas esquinas. E naquela época, ninguém poderia prever que o monstro mais perigoso que a cidade já enfrentaria não teria uniforme militar, não seria um político corrupto, mas um homem comum cuja mente refletia um dos lados mais sombrios da natureza humana. Infância e a formação do monstro. Peter Kürten nasceu em 1883, na cidade de Colônia, Alemanha. Desde os primeiros anos de vida, ele esteve cercado por um ambiente de extrema violência e instabilidade. Seu pai, um homem alcoolizado e agressivo, frequentemente recorria à brutalidade física, batendo em Peter e em sua mãe sem qualquer motivo aparente. O medo tornou-se uma constante na casa, e cada choro ou movimento em falso poderia desencadear punições severas. A violência doméstica não era apenas física. O clima de tensão e terror psicológico também moldava a mente de Peter desde cedo, ensinando-o a associar dor e sofrimento com atenção, medo e excitação. Ainda na infância, Peter começou a experimentar atos de crueldade contra animais, inicialmente pequenos, como machucar pássaros ou ferir gatos, e depois aumentando a intensidade com o tempo. Para ele, a sensação de poder sobre uma vida indefesa despertava um prazer perverso que ele não entendia plenamente, mas que logo se tornou uma obsessão. Cada ato de tortura fortalecia um padrão psicológico sombrio. Dor e sangue eram não apenas fascinantes, mas essenciais para sua própria satisfação. Além disso, experiências sexuais precoces e distorcidas contribuíram para a formação de sua mente doentia. Ao misturar excitação e violência, Peter começou a desenvolver um tipo de sadismo sexual patológico.
no qual o sofrimento alheio não era apenas aceitável, mas desejado. Ele não buscava o prazer sexual comum. Seu foco estava no medo, na submissão e na dor da vítima. Para ele, cada grito, cada lágrima derramada e cada ferimento eram fontes de uma excitação que se tornaria central em sua vida adulta. Ao longo de sua infância e adolescência, Peter se isolava emocionalmente, aprendendo a esconder seus impulsos e a controlar sua aparência externa para se misturar à sociedade. Ele observava cuidadosamente os adultos e vizinhos, analisando suas reações, e começava a experimentar jogos de manipulação e intimidação em pequena escala. Era um treinamento precoce para a monstruosidade que se tornaria evidente mais tarde. Os psicólogos que estudaram sua vida descrevem Peter Kürten como um exemplo extremo de sadismo patológico. Um indivíduo cujo prazer maior não era a intimidade ou a sexualidade convencional, mas o domínio sobre o sofrimento dos outros. Cada ato cruel, cada pequeno gesto de violência, cada animal ferido contribuía para construir a mente do futuro vampiro de Düsseldorf, que transformaria seu sadismo em assassinatos brutais e imprevisíveis. Mesmo em meio à pobreza e ao caos da Alemanha do fim do século XIX, Peter já se destacava, não por suas habilidades sociais ou acadêmicas, mas por uma capacidade assustadora de sentir fascínio pelo mal e pela dor. Uma semente de horror que se espalharia silenciosamente até atingir seu auge nas ruas de Düsseldorf décadas depois. A primeira onda de terror. O ano era 1929, e Düsseldorf já respirava uma atmosfera de apreensão, marcada pela instabilidade social e econômica da Alemanha do período entre guerras. Mas nada se comparava ao horror que estava prestes a se instalar nas ruas da cidade. Foi nesse cenário que Peter Kürten começou sua série de ataques, iniciando uma onda de terror que paralisaria a população e marcaria sua fama macabra. O primeiro assassinato registrado de Peter chocou a cidade não apenas pela violência, mas pela frieza e precisão do ato. Uma jovem mulher foi encontrada mutilada em um beco estreito, com ferimentos que indicavam extrema brutalidade, mas também um controle quase cirúrgico. Nada foi deixado ao acaso. As autoridades suspeitaram de um crime isolado, talvez perpetrado por um criminoso comum ou alguém com distúrbio mental, mas estavam longe de imaginar que aquele seria apenas o início de uma série de ataques planejados e imprevisíveis. Peter não tinha padrão fixo. Ele atacava mulheres, crianças, homens e até desconhecidos em plena luz do dia, escolhendo suas vítimas de forma aparentemente aleatória. Mas havia um método sombrio em sua loucura. Ele estudava suas vítimas, observando seus hábitos, rotinas e vulnerabilidades, aproximando-se silenciosamente e aguardando o momento exato para atacar. Cada ação era meticulosamente calculada, mas ao mesmo tempo impulsionada por um prazer doentio que só ele compreendia. As ruas de Düsseldorf, que já eram estreitas e mal iluminadas à noite, tornaram-se palco de medo constante. Pais trancavam seus filhos em casa, e mulheres evitavam sair após o anoitecer. A cidade inteira parecia caminhar sob uma sombra invisível, incapaz de escapar do terror que Peter espalhava com cada passo silencioso. O sadismo de Kürten se tornava mais evidente a cada ataque. Em alguns casos, ele perseguia suas vítimas por horas, provocando pânico e sofrimento antes do golpe final. Em outros, utilizava objetos comuns, facas, martelos, até mesmo as próprias mãos, para infligir dor máxima, enquanto observava atentamente as reações humanas ao sofrimento. Sua obsessão pelo sangue e pelo medo era tão intensa que ele chegou a beber o sangue de algumas vítimas, reforçando ainda mais sua fama como o vampiro de Düsseldorf. Cada ataque aumentava o pânico na cidade e confundia a polícia. Os métodos variados de assassinato sugeriam a presença de mais de um criminoso, o que dificultava a investigação. A população, aterrorizada, começou a se afastar das ruas, criando uma atmosfera de silêncio e paranoia. Cada sombra,
Cada vulto na rua era suspeito. E no centro de tudo estava Peter, observando, esperando, planejando o próximo ato de horror. Os jornais locais começaram a relatar os crimes com detalhes sangrentos, alimentando o medo coletivo. Mas Peter se alimentava desse clima. Quanto maior o terror público, maior sua excitação. Ele sabia que sua presença era invisível, mas sentia-se poderoso no controle absoluto da vida e da morte de outros seres humanos. A cidade de Düsseldorf não sabia ainda, mas estava diante de um predador meticuloso e impiedoso, cujas ações transformariam o medo cotidiano em uma experiência constante de horror psicológico. A primeira onda de terror não era apenas física, mas também mental. Peter Kürten havia se tornado uma força sombria, capaz de instilar desconfiança, medo e paralisia em toda uma comunidade. A cidade em pânico. À medida que os ataques de Peter Kürten se multiplicavam, Düsseldorf mergulhava em um estado de terror constante. As ruas, antes simples caminhos da rotina diária, tornaram-se corredores de medo. Cada beco, cada esquina, cada sombra projetada pelos lampiões de gás despertava ansiedade e desconfiança. A população começou a evitar sair à noite, trancando portas e janelas, enquanto vizinhos se espiavam desconfiados, temendo que qualquer pessoa pudesse ser a próxima vítima. O pânico não afetava apenas os habitantes mais vulneráveis. Famílias inteiras foram marcadas pelo medo. Pais seguiam os filhos de perto, mulheres se reuniam em grupos ao anoitecer e comerciantes fechavam cedo, temendo ficar sozinhos. As lojas começaram a vender lanternas, trancas e cães de guarda, enquanto rumores sobre o assassino circulavam com intensidade crescente. Cada relato de ataque se transformava em histórias macabras, exageradas pelo medo coletivo, tornando Peter quase uma lenda urbana viva, o monstro invisível que podia estar observando qualquer um. As autoridades, pressionadas pelo clamor público, intensificaram as patrulhas noturnas, mas a imprevisibilidade de Peter tornava-o quase impossível de capturar. Ele não tinha padrões fixos de horário ou rota, atacando ora à luz do dia, ora quando a cidade estava mergulhada em completa escuridão. A polícia começava a suspeitar que estava lidando com um predador meticuloso, inteligente e frio. Alguém capaz de manipular suas ações e escapar repetidamente, aumentando a sensação de impotência da população. Enquanto isso, Peter Kürten se deleitava com o efeito de seus atos. O medo coletivo era combustível para sua obsessão pelo sofrimento alheio. Ele sabia que não precisava apenas atacar fisicamente. O terror psicológico também fazia parte do seu controle sobre a cidade. A simples ideia de sua presença, invisível mas sempre sentida, transformava cidadãos comuns em observadores paranoicos de sua própria vizinhança, desconfiando até de familiares e amigos. As notícias sobre os ataques começaram a circular nos jornais locais e regionais, detalhando ferimentos, cenas macabras e, em alguns casos, o comportamento estranho das vítimas antes de morrerem. A imprensa, sem saber, amplificava o poder de Peter, transformando-o em uma figura mitológica do medo, um monstro cujas ações transcendiam o crime comum e mergulhavam a cidade em uma atmosfera de horror absoluto. O terror atingiu um ponto tal que Düsseldorf parecia paralisada pelo medo. As pessoas evitavam ruas movimentadas, abandonavam áreas públicas e alteravam completamente suas rotinas, numa tentativa desesperada de escapar da sombra invisível de Peter. Esse pânico coletivo era, de fato, um dos maiores triunfos do assassino. Ele não precisava apenas matar, mas criar uma cidade inteira aterrorizada, vivendo sob uma ameaça constante, uma prova do poder psicológico que seus crimes exerciam. A combinação de crueldade física, manipulação psicológica e a imprevisibilidade de seus ataques fez de Peter Kürten um caso estudado anos depois por criminologistas, psiquiatras e especialistas em comportamento serial. Ele não era apenas um assassino, era um mestre do medo, alguém que compreendia como a ansiedade, a paranoia e o horror coletivo
poderiam ser tão devastadores quanto suas ações físicas. Düsseldorf nunca mais seria a mesma. Cada noite, cada som inesperado e cada sombra se tornavam potenciais sinais do vampiro de Düsseldorf. A cidade inteira estava sob um estado de alerta constante, vivendo não apenas a realidade da morte, mas a angústia do desconhecido, a sensação de que o horror podia estar em qualquer esquina, em qualquer vulto, sempre à espreita. A caçada e captura. Com cada ataque brutal, o clima de terror em Düsseldorf só aumentava e a pressão sobre as autoridades tornou-se insuportável. A população exigia respostas e a polícia, inicialmente confusa diante da imprevisibilidade de Peter Kürten, começou a montar estratégias mais sofisticadas para rastrear o assassino. Mas o vampiro de Düsseldorf não era um criminoso comum. Ele conhecia a cidade como a palma de sua mão, explorava rotas de fuga e transformava becos e ruas desertas em armadilhas silenciosas, sempre um passo à frente das investigações. A primeira pista concreta surgiu após um ataque particularmente audacioso. Uma das vítimas sobreviveu, embora gravemente ferida, e conseguiu fornecer descrições detalhadas de seu agressor. Embora fragmentadas, essas informações permitiram que a polícia começasse a traçar um perfil psicológico. Um homem meticuloso, calmo, charmoso quando necessário, mas capaz de uma brutalidade inimaginável. Criminologistas da época ficaram impressionados com a clareza com que Peter alternava entre a normalidade social e o horror absoluto. A cidade, ainda mergulhada em pânico, observava com esperança e medo enquanto as autoridades aumentavam a vigilância. Policiais passaram a patrulhar em grupos, mantendo atenção especial em pontos onde ataques anteriores haviam ocorrido. Peter, por sua vez, continuava suas atividades, quase como se desafiando abertamente a polícia, explorando cada fraqueza na rotina urbana e alimentando sua obsessão pelo medo coletivo. O ponto de virada na investigação aconteceu quando a polícia conseguiu identificar padrões sutis nos ataques. Certas áreas, horários e tipos de vítimas seguiam um ritmo quase imperceptível, mas consistente. Combinando essas informações com relatos de sobreviventes, testemunhas e pistas físicas deixadas inadvertidamente por Peter, os investigadores conseguiram aproximar-se de sua identidade e residência. Um marco crucial após meses de terror sem controle. Finalmente, em uma noite silenciosa, a polícia encontrou Peter no meio de uma tentativa de ataque, pegando-o em flagrante. A cena foi descrita como tensa e cinematográfica. Oficiais cercando a casa, lanternas tremeluzindo nas paredes de tijolos antigos, e Peter, tranquilo, quase desafiador, percebendo que sua caçada havia chegado ao fim. A captura não foi apenas um ato de justiça, mas o momento em que a cidade sentiu, pela primeira vez em meses, que podia respirar sem o peso do medo constante. Após a prisão, começou a interrogatório detalhado, revelando a extensão de seus crimes. Peter não apenas confessou os assassinatos, mas descreveu o prazer que sentia com o sofrimento das vítimas, sua obsessão pelo sangue e pelo terror que espalhava. Criminologistas e psiquiatras da época ficaram chocados com o nível de sadismo e controle psicológico que ele exercia, não apenas sobre cada indivíduo, mas sobre uma cidade inteira. O caso tornou-se emblemático para estudos criminais e psicológicos, mostrando como a mente humana pode desenvolver padrões de violência extremos e complexos. Peter Kürten não era apenas um assassino. Ele era um exemplo aterrorizante de predador meticuloso, cuja captura trouxe alívio temporário, mas cujos crimes permaneceram como alerta para futuras gerações sobre o horror que pode se esconder sob a aparência de um homem comum. O julgamento e condenação. Após a captura de Peter Kürten, Düsseldorf e toda a Alemanha aguardavam ansiosamente o início do julgamento de um dos criminosos mais brutais da história moderna.
O caso rapidamente ganhou atenção internacional, não apenas pelo número de vítimas e pela crueldade dos assassinatos, mas pelo psicológico perturbador do acusado, conhecido como o Vampiro de Düsseldorf. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos e familiares das vítimas se apertavam nos corredores e nas galerias do tribunal, todos ansiosos para testemunhar o desfecho de meses de terror. Peter, com aparência calma e controlada, não demonstrava remorso, encarando o júri e os presentes com uma frieza que gelava a espinha de qualquer um. Sua postura e comportamento chamaram a atenção de especialistas e criminologistas, que estudavam cada gesto, cada palavra, tentando compreender a mente do assassino. Durante o julgamento, o promotor apresentou um relato detalhado dos crimes. Ataques brutais, perseguições meticulosas, tortura de vítimas e o terror psicológico imposto à cidade inteira. Imagens, desenhos e evidências coletadas pela polícia foram exibidas, cada detalhe reforçando a magnitude dos atos de Peter. Testemunhas e sobreviventes relataram com vozes trêmulas os momentos de medo e sofrimento, descrevendo a precisão cruel com que ele cometia os ataques. Os psicólogos presentes explicaram à corte que Peter sofria de sadismo sexual patológico, obtendo prazer com o sofrimento das vítimas, e que sua mente perversa não era apenas doentia, mas extremamente organizada. Ele não era um louco incapaz de discernir entre certo e errado. Ele era um predador consciente, que planejava, observava e escolhia seus momentos de ataque com cuidado. O clímax do julgamento ocorreu quando Peter confessou seus crimes em detalhes, descrevendo o prazer que sentia ao ver o medo e a dor, sem demonstrar remorso. A cidade e o mundo ficaram chocados com a frieza com que ele narrava suas atrocidades, consolidando sua imagem de monstro na história criminal. Após semanas de depoimentos e análises, o júri finalmente declarou Peter culpado de múltiplos assassinatos, tentativa de assassinato e outros crimes brutais. A sentença foi a pena de morte, uma resposta severa à magnitude de seus crimes e à ameaça que representava para a sociedade. A execução foi planejada de forma a garantir que o terror que ele havia espalhado terminasse de forma definitiva, encerrando o ciclo de medo que havia marcado Düsseldorf. O caso de Peter Kürten não apenas marcou a história criminal da Alemanha, mas também serviu como estudo profundo sobre a psicologia de um assassino serial. Sua frieza, sadismo e capacidade de manipulação da população revelaram como um indivíduo pode transformar uma cidade inteira em palco de horror psicológico. Mesmo após sua morte, a lenda do vampiro de Düsseldorf persistiu, inspirando livros, estudos criminais e adaptações cinematográficas, como forma de compreender os limites do comportamento humano e o impacto do mal absoluto na sociedade. O julgamento e condenação de Peter Kürten foram, assim, um marco histórico que mostrou que até o predador mais frio pode ser detido, mas cuja memória continuaria a aterrorizar gerações futuras. Legado e impacto. O caso de Peter Kürten, o vampiro de Düsseldorf, deixou um legado sombrio e duradouro tanto na criminologia quanto na cultura popular. Após sua execução, estudiosos começaram a analisar minuciosamente sua vida, seus crimes e seu comportamento, transformando o caso em um marco no estudo dos serial killers. Psicólogos, psiquiatras e criminologistas estudaram cada detalhe. Sua infância marcada por violência, o desenvolvimento do sadismo sexual, o prazer obtido com o sofrimento das vítimas e a habilidade de manipular não apenas indivíduos, mas toda uma cidade. O impacto sobre Düsseldorf e a Alemanha foi profundo. O medo coletivo, a sensação de vulnerabilidade e a constatação de que o mal podia surgir dentro da própria comunidade transformaram a percepção pública sobre segurança e vizinhança. O caso mostrou que o perigo não estava apenas em forças externas, mas dentro da sociedade, em indivíduos que, à primeira vista, pareciam comuns.
Culturalmente, Peter Kürten se tornou uma figura emblemática do horror real. Sua história inspirou livros, estudos acadêmicos e obras cinematográficas, incluindo referências em filmes de terror que exploram a mente de assassinos sádicos. A adaptação cinematográfica mais famosa de casos semelhantes, O Horror de Düsseldorf, buscou capturar a essência do terror psicológico que ele espalhou, mostrando como a atmosfera de medo pode se tornar tão devastadora quanto a violência física. No campo da criminologia, o estudo de Peter Kürten ajudou a formar perfis modernos de serial killers, permitindo que investigadores compreendessem padrões de comportamento, métodos de seleção de vítimas e a importância do contexto psicológico na detecção e captura de predadores. Seu caso é frequentemente citado em cursos e pesquisas, como exemplo extremo de sadismo e manipulação psicológica. Além disso, o impacto emocional do caso permanece até hoje. Histórias sobre Peter Kürten continuam a fascinar e aterrorizar o público, mostrando como o medo coletivo e a crueldade individual podem se combinar para criar um dos capítulos mais sombrios da história criminal. Ele não apenas matou suas vítimas, ele mudou a forma como uma cidade inteira vivia, respirava e confiava em sua própria segurança. O Vampiro de Düsseldorf tornou-se, assim, um lembrete sombrio do potencial humano para o mal e da importância de vigilância, investigação e compreensão psicológica. Seu legado é duplo. Por um lado, serviu como advertência e estudo de caso para criminologistas e psicólogos. Por outro, permanece como um símbolo aterrorizante do horror que pode surgir do cotidiano, de indivíduos aparentemente comuns capazes de atos inimagináveis. A história de Peter Kürten continua a ecoar nas ruas de Düsseldorf, nos livros de criminologia, na memória cultural e na psique coletiva daqueles que estudam os limites do comportamento humano. Ele é, até hoje, uma das figuras mais emblemáticas e perturbadoras do mundo dos crimes reais, lembrando-nos que a linha entre normalidade e monstruosidade pode ser muito tênue, e que o terror psicológico muitas vezes se torna tão devastador quanto a violência em si. Antes de encerrar este mergulho no terror real, queremos agradecer de coração a você que chegou até aqui. Sua presença é o que mantém viva a nossa missão de trazer histórias profundas, sombrias e reais que desafiam a imaginação. Se este vídeo te fez arrepiar, refletir ou querer saber mais, então faça parte da comunidade NewsWebDoc. Inscreva-se agora para não perder nenhum caso perturbador. Deixe seu like para mostrar que você apoia a investigação do lado mais sombrio da história. E compartilhe este vídeo com alguém que ama histórias de mistério e crime real. Queremos ouvir você. Deixe seu comentário abaixo contando o que mais te chocou. O que você acha sobre o caso ou qual história sombria devemos investigar a seguir. Cada comentário ajuda a construir essa comunidade de curiosos e corajosos que não tem medo de encarar o lado mais obscuro da realidade. No NewsWebDoc, cada vídeo é uma viagem ao desconhecido e você faz parte desta jornada. Junte-se a nós e vamos explorar juntos os mistérios mais sombrios do mundo real.